Olá, seja bem-vindo à aula de número 2 do módulo 4, onde nós daremos continuidade ao estudo anatômico seccional do crânio, porém agora com ênfase na janela para partes moles. Tenho certeza que vocês gostarão bastante desta aula. Vamos comigo. Neste slide, continuei com aquela referência através desta radiografia, apontando a linha vermelha, representando mais ou menos a altura de corte, e ao lado uma imagem por ressonância, corte sagital, imagem ponderada em T1, apenas para que vocês possam enxergar melhor as estruturas internas, as estruturas de partes moles, como por exemplo o ponto de número 1. Nesta região do osso occipital, forame magno, logo acima do forame magno, internamente a estrutura do crânio, nós identificamos uma área que é o tronco encefálico. E o ponto de número 1, mais precisamente, é a região do bulbo, que foi também conhecida e denominada como medula oblonga. É a porção inferior do tronco encefálico que estabelece a comunicação entre tronco encefálico e a medula espinal. Relaciona-se com funções vitais, respiração, batimentos cardíacos, movimentos peristálticos. Imaginem uma pancada nesta região, ou uma lesão, sangramento em tronco encefálico, o quão grave isso é. Uma pancada nesta região pode comprimir o bulbo, paralisando os movimentos respiratórios e cardíacos. Por isso que naqueles filmes antigos de Bang Bang, quando você observava alguém receber uma pancada, uma coronhada na nuca, momentaneamente perdia o sentido e desmaiava. Então é muito importante uma área como esta. Em um corte acima, nós continuamos visualizando o ponto de número 1, que é o bulbo, e posteriormente ao bulbo, nós identificamos o cerebelo. Ponto de número 2 é o hemisfério cerebelar esquerdo e aqui o hemisfério cerebelar direito. Cerebelo, vocês podem relacionar equilíbrio, tônus muscular, movimentos involuntários, aprendizagem motora, andar, correr, caminhar, andar de bicicleta. Por curiosidade, os macacos apresentam um cerebelo muito desenvolvido, por isso daqueles movimentos tão precisos até mesmo com o próprio rabo. Ponto de número 3 é o seio sigmoide, é um dos seios venosos da dura mater. Então aqui está a região do seio sigmoide. No próximo slide, continuamos na região do cerebelo. Nós temos visualização do lobo temporal, porque este é o osso temporal. Obviamente, o parênquima cerebral correspondente ao lobo temporal. Direito, lobo temporal esquerdo. E o que vocês visualizam posteriormente ao cerebelo, bem nesta região de maior densidade do osso occipital, se vocês passarem a mão aí na região posterior, vocês sentirão o íneo, a protuberância occipital. E anterior à protuberância occipital, ponto de número 5, é uma região importante que contém líquor. É uma espécie de reservatório para o líquor, denominada de cisterna magna. Em um corte mais acima, agora eu quero que vocês observem o seguinte: continuo visualizando a cisterna magna, continuo na região do cerebelo, porém nós estamos numa região de protuberância do tronco encefálico, que é a ponte. Então, ponto de número 7, nós não estamos mais visualizando o bulbo, e sim a ponte, tá? E entre a ponte e o cerebelo, então este corte estaria um pouquinho mais abaixo. Eu deixei esta linha de referência um pouco acima, só para vocês visualizarem este V, que corresponde ao quarto ventrículo. Então, entre a ponte e o cerebelo,
nós identificamos aqui o quarto ventrículo. Onde está o quarto ventrículo? Aqui, região de líquor, por isso hipodensidade, então ponto de número 6 é o quarto ventrículo, cisterna magna, e o ponto de número 7, ponte, núcleos que regulam sono, respiração, controle da bexiga, audição, movimento dos olhos, outra região nobre, uma área muito importante. Acompanhando um pouquinho mais para a região anterior, região da célula túrcica, aqui está a hipófise, olhem os processos clinoides anteriores, dorso. Se vocês olharem aqui, nós estamos numa região já de cavidade do esfenoide até a região do osso frontal. Vamos para o próximo slide. Na região posterior, eu visualizo o lobo occipital. Então, ponto de número 11 é o lobo occipital. E agora nós deixamos de visualizar a ponte. Nós já estamos na região do mesencéfalo. Ponto de número 9 é o mesencéfalo, núcleos que regulam audição, tônus muscular, alerta e regulação de temperatura. Então, uma outra área muito importante do tronco encefálico. Por isso que vocês identificaram bulbo, ponte e mesencéfalo, formando o que nós denominamos como tronco encefálico. E o ponto de número 10 também perceba uma hipodensidade, significa que passa líquor por aqui. É a região do aqueduto do mesencéfalo, está aqui. Mesencéfalo, daí nós temos os colículos e uma região que é o aqueduto do mesencéfalo, por onde o líquor passa do terceiro para o quarto ventrículo. É como se fosse a boquinha do Mickey. Eu costumo dizer que o mesencéfalo ele lembra um pouquinho o Mickey, já vou demonstrar isso para vocês. A orelha seria os pedúnculos, aí aqui a boca do Mickey é o aqueduto do mesencéfalo. Vou fazer esta analogia no próximo slide e até comparar com uma imagem de ressonância que ficará mais fácil para vocês enxergarem o famoso Mickey. Aqui nós temos duas artérias bem importantes, a artéria cerebral média direita, a artéria cerebral média esquerda, e se vocês olharem, nós já estamos na região anterior, correspondendo ao lobo frontal. Lateralmente, lobo temporal esquerdo, lobo temporal direito, lobo occipital, lobo frontal. Olhem como na ressonância, comparando uma TC com uma RM, mais ou menos na mesma altura de corte. Olhem o Mickey, não parece o Mickey? Olhem aqui os pedúnculos, olha o aqueduto do mesencéfalo, por curiosidade é uma ressonância magnética de encéfalo, corte axial, uma imagem ponderada em T2, onde nós observamos região de líquor com hipersinal. Só fiz esta comparação porque anatomicamente a ressonância apresenta um melhor resultado tissular, partes moles, e aí vocês conseguirão visualizar e lembrar melhor do nosso famoso Mickey. Então aqui a região do mesencéfalo. Espero que vocês tenham compreendido. Esta é uma TC de crânio com contraste. Vasos importantes do famoso círculo arterial ou polígono de Willis. Ponto de número 13 é a artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média e a artéria cerebral posterior. Então, uma TC de crânio, corte axial, janela para partes moles com a administração do meio de contraste iodado por via endovenosa. Neste próximo slide, ponto de número 11, vamos olhar aqui. Posteriormente, eu estou na altura do lobo occipital. Nós temos ponto de número 9, já identificado mesencéfalo. E percebo que entre mesencéfalo e o lobo occipital, nós continuamos na região do cerebelo. É o que eu aponto como número 16. Esta é a região do cerebelo, mais precisamente como verme cerebelar. Anteriormente, nós temos o ponto de número 8, lobo frontal direito, esquerdo, e o ponto de número 15 é a fissura de Sylvius, que é o sulco lateral.
Então nós temos ponto de número 15, fissura de Sylvius, de um lado e do outro. Acima nós identificamos o terceiro ventrículo, então lá naqueles primeiros cortes visualizamos cisterna magna, osso occipital, logo à frente a protuberância do osso occipital, que é o íneo. Aí entre cerebelo e a ponte nós identificamos o quarto ventrículo e agora numa região supratentorial nós identificamos o terceiro ventrículo. Por que supratentorial? Pegando esta imagem de referência, voltando aqui, ó, entre cerebelo e o lobo occipital, nós temos o tentório cerebelar, que não foi tão bem demonstrado, mas aqui é a área do tentório cerebelar. Tudo que estiver daqui para baixo, infratentorial, e tudo que estiver daqui para cima, supratentorial. Isso terá uma relevância para nós quando estiver discutindo protocolos e falar sobre parâmetros mais específicos para a região infratentorial, também denominada como fossa posterior, e região supratentorial, quando terminar o osso temporal, enfim, numa região mais superior. E neste caso, o ponto de número 17 também tem líquor, correspondendo à visualização do terceiro ventrículo. Olhem que bacana, aqui nós temos o ponto de número 18, então nós identificamos o terceiro ventrículo, aqui estão os ventrículos laterais, direito e esquerdo. Nesta região, que eu aponto como número 19, nos ventrículos laterais também, observem calcificações fisiológicas. Normal, nada para se assustar. Após os 50, 60 anos, pode ocorrer este processo de calcificação em plexo coroide. Olhem esta referência, nós já estamos aqui, ó, acima do mesencéfalo nós temos o tálamo, aí ventrículos laterais, e esta substância branca que vocês observam nesta imagem por ressonância é responsável por unir os dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. É o famoso corpo caloso. Então é uma substância branca que nós identificamos como ponto de número 20, substância cinzenta, e aqui a substância branca correspondendo ao corpo caloso. Porém, na região anterior nós temos o joelho e na região posterior nós temos o esplênio do corpo caloso, tá bom? Então, ponto de número 21 é esplênio e o ponto de número 20 é o joelho. 22 nós temos os ventrículos laterais, neste caso o esquerdo. O que está isodenso é o que eu denomino como plexo coroide, onde o líquor é produzido. E entre ventrículo direito e esquerdo, ponto de número 23 é o septo pelúcido. 24 já é a região da foice do cérebro. E vamos um pouco mais acima, pegando a fissura interhemisférica, lobo frontal esquerdo, e aqui já é o lobo parietal direito. Um corte bem superior, pegando aqui a região da foice, lobo frontal, número 8, agora direito, e o lobo parietal esquerdo, 26. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Deixo aqui o roteiro de estudo.